gente, é a Amanda aqui e no vídeo de hoje eu vou começar um tema um pouquinho diferente que eu nunca fiz aqui no canal e que eu tive essa ideia recentemente e eu quis colocar em prática, que é o seguinte: eu acompanho muito Studivlog e muitos Studigrams, né, então que são contas de Instagram, que são contas de estudo, que as pessoas compartilham que elas estão estudando e tudo mais, e tem bastante lettering e coisa que eu particularmente amo ver, amo acompanhar. Só que eu nunca vi a parte do professor, o lado do professor. Então eu sempre vi o aluno estudando a matéria e eu nunca via a parte do professor, como que é a rotina do professor. Eu só via a rotina do estudante. Então eu quis aproveitar que agora eu tenho uma rotina de professora, que agora eu sou formada, que eu sou uma teacher oficialmente, para mostrar essa rotina de teacher. Então hoje eu já dei 3 aulinhas, eu dei 2 aulinhas de reposição e uma aulinha normal. Então eu já dei, tá sendo online por conta do Covid, né? Então a gente não tá podendo ter aula presencialmente, infelizmente, mas a gente tá tendo aula online normalmente. E aí eu já dei as minhas 3 aulinhas e agora eu vou partir para um momento que é o seguinte: em primeiro lugar, eu preciso fazer o relatório dessas aulas para depois poder contabilizar o quanto eu vou ganhar, né? Porque eu ganho por aula. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu me organizo, como que eu tô me organizando agora em tempos de pandemia, em tempos de aulas online e como que eu tô fazendo tudo. Então, bora lá! Beleza, então eu saí aqui da minha aula, ó, acabei de sair da reunião e tem 1 trilhão de abas abertas porque eu tava estudando e aí deu o horário de dar aula, eu parei de estudar e fui dar aula com os temas que eu tinha acabado de estudar. Aqui, ó, na minha parede, essa parede aqui eu fiz ela quando eu era aluna ainda, quando eu tava estudando, então eu tinha aqui os horários de aula, só que os horários que eu tinha aula, né, e agora os horários que eu dou aula. Vou deixar uma imagem aqui que mostra pra vocês o antes. E agora eu mudei, eu coloquei esse pedaço de um planner e coloquei aqui as minhas aulas. Então os verdes são online e os rosas são presencial. Como não tá tendo nenhuma presencial, só tem verde. Mas aí aqui tem o nome da pessoa ou da turma que eu tô dando aula e o horário e o dia da semana. Então aqui são as minhas aulas. E aí eu fiquei com dó de tirar esse daqui porque eu achei ele muito bonitinho e deixei. Eu também tenho anotado todas as minhas aulas no meu bullet journal. Então esse aqui é o meu bullet journal, ele é bem pequenininho, ó, do tamanho da minha mão. E ele é um bullet journal normal, ó. Então aqui é o mês de fevereiro, expense tracker. E aí começa as minhas semaninhas. Então tudo que tá de rosa é o inglês e tudo que tá de preto são as coisas normais do meu dia a dia, coisas que eu vou fazer. Então tem aqui, cada semana eu faço de uma forma. Então essa semana aqui eu não tenho muita coisa pra fazer sem ser as aulas. Então eu coloquei tudo de rosa. Então rosa são os meus horários de aula, a mesma coisa que tá ali na minha parede, porque o bullet journal eu carrego sempre comigo, então sempre que eu quiser saber que aulas que eu tenho hoje, que horário que eu tenho hoje, eu olho aqui. Se a pessoa me perguntar, você tem horário pra fazer tal coisa, tal dia? Aí eu venho aqui, olho e vejo se eu posso fazer ou não. Então eu dou aula todos os dias da semana, menos sexta-feira. Então tenho livre sexta, sábado e domingo. Ó, então eu tenho aqui no meu bullet journal para eu poder manter controle, mesmo se eu não estiver em casa. Então aqui eu acabei de sair da minha aula, tem as minhas abas abertas aqui. Esse aqui eu tenho o arquivo, eu tenho aqui todo o meu material, eu tenho ele impresso, mas eu também tenho ele aqui no computador, no Drive. Todos têm aqui o símbolo da escola, então Roberta Carvalho Idiomas, tem as folhas todas têm esse brasão, que é o símbolo da escola. Então, é um material exclusivo, eu também tenho ele impresso, já vou mostrar pra vocês. Então aqui eu tenho vários vídeos, vários links da Cambridge que eu tava estudando para poder ensinar a diferença de all e every. Aí tem aqui um link da Cambridge, que é um site confiável, para eu poder aprender direitinho e ensinar para os meus alunos. Saí da reunião. O que eu faço agora? Eu vou pegar o meu fichário. Então, abrindo aqui o meu fichário, eu vou virar ele para vocês. A gente tem os primeiros relatórios. Esse daqui é a minha tabela de aulas mensais. Então, como eu falei, cada escola vai se organizar de uma forma. Lembrando que eu dou aula em escola particular de inglês. Eu não dou aula no estado ainda, por enquanto.
Então eu dou aula numa escola, ela chama Roberta Carvalho Idiomas, aqui na minha cidade, na cidade de Franca. E aí, esse sistema aqui, que eu vou mostrar pra vocês, é o sistema da escola. Então, cada escola vai ter o seu sistema, e esse daqui é o da minha escola. Então, vamos lá, você abre o fichário, aí aqui é a primeira coisa que eu tenho, a tabela de aulas mensais. Todas as aulas que eu dou, eu vou colocar aqui, porque aí no final do mês, a gente vai contar quantas aulas eu dei, quantas horas de aulas eu dei, pra eu poder saber quanto eu ganhei no final do mês. Então, a gente tem a tabela de aula mensal, e aí aqui a gente vai ter os separadinhos. Então aqui eu tenho uma lista de conversação particular. Depois eu tenho uma lista de aulas particulares, então eu tenho aqui o nome da minha estudante, o tempo da aula, o dia da aula, qual aula que eu dei e a assinatura do aluno. Como tá sendo online, eu tô colocando só o ok, né, porque eles não podem assinar. E aí eles mandam um ok pelo WhatsApp e eu coloco aqui. Então aqui tem as listas de aulas particulares, todas iguais. Ok. Aqui eu tenho uma lista de chamada de turma, então essa daqui é para alunos individuais, alunos particulares, e esse daqui para as turmas. Então aqui lista de chamada turma, aí eu coloco aqui qual turma que é, o dia e o horário, aí o nome de cada aluno da turma, e aqui eu coloco a data da aula e um ok, e aí aqui embaixo eu coloco a data de novo e o que a gente deu, qual aula foi ministrada. Aqui a gente tem uma lista de presença de conversação, que é a mesma daquela primeira, só que aqui é para turmas. E essa primeira aqui é a individual. Então aqui para individual e aqui para turma. E lá na escola isso é dividido, então às vezes o aluno ele tem uma teacher para aula normal e outra teacher para conversation. E em alguns casos é a mesma teacher. Então, por isso que vocês vão ver aqui no meu horário, ó, essa daqui de quinta-feira é conversation. Essa daqui, por exemplo, já é aula normal. Aí eu tenho a aula e a conversation, a mesma teacher. Essa daqui que eu dou a conversation é outra teacher que dá aula comum. E eu tenho um outro aluninho, que é esse aqui, que eu dou a aula comum pra ele, e quem dá a conversation é uma outra teacher. Então lá é bem separadinho as aulas. E aqui a gente tem uma lista de reposição. Hoje eu dei uma reposição, então eu vou usar essa lista aqui. Ela tá em branco porque eu não tive nenhuma reposição ainda, mas hoje eu dei 2 aulas de reposição, então eu vou escrever aqui, vou escrever com vocês daqui a pouco. Aí depois aqui a gente tem uma entrega de material, então aqui eu posso colocar o nome do meu aluno, a data que eu entreguei o material, e aqui embaixo eu vou colocar que material eu entreguei e depois se ele me devolveu ou não. Então tem esse controle que eu acho super interessante para eu poder, se o aluno falar assim, teacher, você não passou homework semana passada? Eu falo, passei sim, porque eu anotei, eu passei homework tal, na página tal, e eu te entreguei tal dia. Então é bom ter esse controle. E aqui a gente tem as notas. As notas da minha escola é separada dessa forma. Aí, como eu falei, vai depender de escola para escola. Então, aqui a gente tem as notas mensais. E esse aqui é um pronto. Deixa eu virar. É uma tabela mensal que eu fiz no mês passado. Então, essa daqui é do mês de janeiro. Então, tem todas as aulas que eu dei no mês de janeiro. Essa daqui tá completa. Depois, eu tenho algumas folhas extras, se acabar e eu precisar de mais, aqui nesse saquinho plástico. E aí, semana passada, chegou o meu fichário oficial da escola. Então, ele é todo personalizado. Eu acho ele a coisa mais linda. Beleza, então acabei de sair de 3 aulas, eu dei 2 aulas de reposição e uma aula normal, e agora eu preciso fazer os relatórios, então eu vou fazer junto com vocês. Então a primeira aula que eu dei de reposição, a gente teve 1 hora de aula, eu faço sempre de lápis primeiro, de lapiseira, e depois eu passo a caneta, porque eu tenho muito medo de errar, apesar de que a Roberta, ela deu essa caneta pra gente, que é aquela apagável. Então eu posso escrever aqui, e aí se eu errar, eu posso apagar. Porém, eu não gosto, eu prefiro escrever tudo de lápis e depois passar a limpo. Então, vamos lá. A primeira aula, eu dei 1 hora de aula. Hoje é dia 23/2/2021. Qual aula que eu dei? A primeira aula foi pro Thiago, vou colocar aqui. E a gente viu sobre o Valentine's Day, plus
a gente respondeu essas questions. Página 3. Então, Unit 1, page 3, exercício 3.1. Então, aqui, Unit 1, page 3, exercise 3.1. Além de colocar aqui, eu tenho que colocar lá naquela lista de tabelas, nessa tabela mensal. Então, vou colocar aqui, 23/2, 1 hora de aula, Valentine's plus Unit 1, page 3. Vou colocar aqui o nome dele e o OK. Very good. Agora, a outra aula que eu dei foi aula normal, não foi reposição, então não vou escrever aqui. Então, eu vou lá na listinha do meu aluno, Antônio Carlos, segunda, terça e quarta, das 8h30 às 9h30. Então, hoje a gente teve 1 horinha de aula. A data de hoje, 23/2/2021. Pro Antônio, foi uma aulinha diferente. Então, a gente viu how to use and pronounce Mr., Mrs., Miss and Miss. Então, vou colocar aqui. Não sei se é assim que escreve, acho que tá errado. O aluno Antônio Carlos. Escrevi em cima. Calma aí. É muito difícil escrever e gravar ao mesmo tempo. Os próximos Study Vlogs vão ser diferentes, tá, pessoal? É que esse aqui é o primeiro, é o teste. Então tá um pouco difícil, mas os próximos vão ser mais bonitinhos, prometo pra vocês. Que eu vou trazer minha ring light, vou colocar ele no tripé, vai ficar mais bonito. Bom, feito isso, eu já tô pronta para poder estudar para minha aula de amanhã. Então eu vou aqui revisar, preparar a minha aula. Eu não vou gravar para vocês hoje, porque eu quero gravar para vocês um outro dia, de uma outra forma, mais bonitinha. Então, eu vou deixar só essa primeira parte aqui com vocês. E aí, no próximo vídeo, que eu quero fazer bastante study vlog para vocês dessa espécie. Se vocês gostarem, eu posso trazer sempre. E aí, na próxima aula, eu quero mostrar para vocês como que eu estudo para dar aulas, tá? Que é uma maneira diferente, afinal, eu sou a professora e não o aluno. Então, eu tenho que estudar mais, obviamente. Então, eu quero mostrar para vocês como que é essa rotina de estudos de uma professora, de uma teacher, de uma professora de inglês. Então, o vídeo de hoje vai ficar por aqui. E se vocês gostarem muito, se vocês comentarem bastante, se falarem que vocês querem, eu trago para vocês como uma professora estuda para dar aula, como uma teacher prepara a sua aula. Então é isso. Um beijo, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Bye!